Estúdio ao Vivo, o melhor talk show musical do estado do Rio Grande do Sul. A gente sempre faz essa brincadeira porque, na realidade, a gente não tem conhecimento de outro talk show aqui no estado, né? E hoje nós, orgulhosamente, trazemos aqui no programa a minha cantora, amiga de tantos anos, Patrícia Roveda. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Pode falar no microfone, por favor. Isso aqui é tudo meio improvisado, então não tem problema, não precisa ficar nervosa. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Você sabe que o estúdio ao vivo é uma piada, né? Sim. Porque o estúdio ao vivo ele é gravado, ele não é um programa ao vivo. Então as pessoas assistem e pensam, pô, o programa é ao vivo. Não, ele já foi gravado, né? E a gente estava falando aqui antes da abertura, enquanto o Alex estava ali arrumando, né, o equipamento, aquela coisa toda, dessa grande figura, dessa grande intérprete da música popular brasileira, que infelizmente partiu antes do combinado, foi para o andar de cima, que é a nossa querida Clara Nunes, né? Exatamente. E nós dois somos fãs, né, claro, da Clara Nunes, né? Inclusive, tu falou que ela... Estava de aniversário dia 12 de agosto. Estaria de aniversário 12 de agosto. 12 de agosto, se estivesse aqui, né? Ela é uma leonina do dia 12 de agosto, do segundo decanato. Ela é uma leonina típica. E ela tinha uma presença que era uma coisa impressionante, né? Era uma presença de palco, ela conseguia passar uma alegria, uma energia, sabe? E a gente sente muita falta, né? O que ela estaria fazendo agora, né? Daqui a pouco, show no Teatro Fevale, Clara Nunes, né? Pois é, tem algumas curiosidades em relação à vida dela, né? Por exemplo, ela foi a primeira mulher a vender 100 mil cópias. Inclusive, nos anos 70 não tinha um investimento muito grande em cantoras, mulheres, sim, em função dessa questão, porque diziam que não venderia, por sim, ser mulher, né? Então, ela foi a primeira mulher a vender 100 mil cópias, né, no Brasil. Foi a primeira brasileira que vendeu 100 mil cópias. E foi casada com um dos grandes compositores da música popular brasileira, que poucas pessoas conhecem, mas que já cantaram várias músicas dele, que é o grande Paulo Sérgio Pinheiro. Que é, inclusive, é o autor dessa música que tu separou aí pra gente fazer. Daqui a pouco a gente vai fazer o canto das três raças. Mas, Patrícia, assim, a gente teve a oportunidade de participar do sarau na Escola Protegidos da Princesa Isabel, né? Foi uma experiência muito boa, inclusive a referência das pessoas lá que estavam assistindo gostaram muito do teu trabalho, né? Eu fui te acompanhar lá como violonista. A gente teve a presença da Márcia Santos, a gente teve a presença do Preconceito Zero, que é o Eduardo Tamboreiro e o Cascato, o Mano Cascata. A gente teve o Manos do Morro, que também estiveram por lá. O Ander Ventura, quero mandar um abração para o meu irmão querido, o Ander Ventura, né? E é impressionante ali a comunidade, o povo, como eles gostaram. E tu lembra que as pessoas estavam sentadas ali tomando uma cervejinha, aquela coisa toda, depois da feijoada, sim, da Nair, né? Foi na 29ª feijoada da Nair. E aí o pessoal ali, as famílias, as crianças, todo mundo sentado, tomando uma cervejinha, cantando junto, né? E a gente ali... Foi muito legal, foi uma primeira experiência também que eu tive, sim, né? Sim. Fui muito bem recebida. E foi o primeiro sarau cultural do Protegidos, então, então. A gente está fazendo história aí, né? Tomara que nos convidem de novo. Inclusive, um abraço para o nosso presidente, Ivan Nascimento, ele que teve a ideia, me procurou, a gente foi no Jornal NH divulgar, né? A gente fez toda uma divulgação aqui na Vale TV, a gente também fez uma divulgação do evento, foi muita gente lá, então foi bem legal. Foi bem legal. Sim. E eu gostei muito também de conhecer a Dona Tereza. Ah, coisa mais querida. Que, né, me contou toda a história, sim, me levou atrás do barracão, me mostrou tudo, foi muito legal, sim, foi uma experiência bacana. Dona Tereza que trabalha há muitos anos no Evaldo Có, né? Exatamente. Da escola Evaldo Có. E aí a gente podia cantar agora, então, vamos fazer o Canto das Três Raças, que é uma composição do Paulo Sérgio Pinheiro. Então a gente vai fazer... Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo
dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando pode cantar, canta de dor. Ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Este canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Isso aí. Muito boa essa música. É né? linda, né? É linda. Essa música eu fiz um trabalho com estudantes da quinta série da Escola Frederica. Eu tive um episódio que eu fui professor, né, um tempo, né? E aí, Canto das Três Raças. Esse vídeo está no YouTube, as crianças cantando, né? E eu expliquei, né? Expliquei um pouco do que significa o Canto das Três Raças, né? A questão primeiro da tentativa de escravidão dos índios, né, pelos portugueses, depois a escravidão dos negros, né, dos que foram trazidos da África, e essas referências que a gente tem na música popular brasileira, porque muito da música popular está baseada na cultura africana, né? Então essa música ela sintetiza muito esse trabalho, que foi um trabalho árduo, né? Então uma Acho que pérola. a parte mais impactante dessa música é quando ela fala do trabalhador, né? Sim. Do canto que devia de ser um canto de alegria, soa apenas como um Soluçar soluçar de de dor. E me faz lembrar também uma polêmica em torno da figura da Clara Nunes, né? Que, enfim, foi dito em algum momento que ela contribuiu com a ditadura militar. Pois é, né? É uma polêmica, Sim. né? Mas o biógrafo, que eu não me lembro o nome agora, que se encarregou de escrever sobre a vida dela, não confirmou isso. Disse Sim. que isso ele não, na pesquisa dele não apareceu. Sim. Teve Né? uma polêmica nesse sentido em relação ao Simonal também, né? O Wilson Simonal também disse que foi colaborador da ditadura. Nesses tempos que a gente tem um certo receio pela ameaça à democracia, Exatamente. que foi esse golpe, né? Que foi um golpe Sim. orquestrado tanto pela mídia quanto por essa classe política representada pelo senhor Temer e principalmente pelo judiciário, por setores do judiciário, né? A gente sempre fica muito com medo porque tinha uma época aqui no Brasil, e talvez as pessoas mais jovens não se lembrem disso, em que democracia tinha que ser falado sussurrado. Se a gente gritasse ou falasse mais alto democracia, arriscava ser preso, ser torturado, né? Então, Foram tempos terríveis que Sim. a gente espera que não voltem, né? sim, sim. Mas o que a O gente que me deu medo foi aquela história da Olimpíada ali, da censura daquele cidadão que disse fora Temer,
e estava uma galera ali já querendo sufocar o grito dele, quando nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, teve uma galera que gritou Dilma, vai, né? Inclusive o Luciano Huck estava ali no meio, tinha uma galera ali que estava ali no meio, e aí sim, ali não tinha problema nenhum. Então, o que vale para um tem que valer para todos. Se a gente tem essa liberdade de expressão de gritar fora Temer, né, a gente precisa ter isso assegurado, até porque é um direito constitucional, né? Não sei como é que tu vê isso, Patrícia, eu estou aqui politizando um assunto musical, né? A gente nunca fez isso, é a primeira vez. Por incrível que pareça, é verdade. Se tu já ouviu, ele não, né? Sim. Mas quando a gente sente como artista uma ameaça à democracia da maneira que, e à liberdade de expressão, né, a gente fica receoso, né? E o problema todo que agora talvez venha um pouco diferente, né? Existem certas formas de fazer censura, por exemplo, que a pessoa até nem se dá conta que ela está sendo censurada, digamos assim, né? Mas que ela está com seus direitos ali cerceados, né? Em relação às coisas que ela pode falar, que ela pode, né? Então tem algumas coisas que acontecem e que a gente tem que ficar atento, porque na verdade a gente não está num golpe militar, mas é um golpe, não deixa de ser um golpe, né? E sendo um golpe, ele precisa de algumas estratégias para continuar, né? Para se firmar enquanto golpe mesmo. Sim. E uma delas é cerceamento de liberdade de expressão. Com certeza. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Sim. Né? Que se acontecer, a gente vai ter que de novo lutar. Ainda mais os artistas, né? Porque a gente, aí tu pensa, por exemplo, no Gregório do Vivier, pensa nessa galera aí que está se posicionando muito bem, né? E aí, e daí os músicos, né? Um Chico Buarque, por exemplo, que quem é aquele babaca daquele playboy para botar o dedo na cara do Chico Buarque, né? Um país que permite uma coisa dessas, a gente fica com medo. Um país que aplaude Bolsonaro, né? É um perigo. É uma coisa assim, por exemplo, inacreditável que uma pessoa que não seja da área da educação, por exemplo, vá dar palpite no Ministério da Educação, Tá como falando do Alexandre Frota. Frota. Exatamente. Para mim foi uma coisa extremamente chocante, porque eu Sim. trabalho com educação, eu leio livros de teóricos, a gente discute em cima de estudos científicos, né, de alguma coisa mais palpável, mas vem um Alexandre Frota defender um projeto de escola sem partido, sem cabeça também, porque Sim. sem partido, entre aspas, né? Porque tem um partido não que... existe Sim. educação sem tomar partido de algumas coisas. Tu não faz educação em cima do muro. Não existe. Isso não existe. Eu acho engraçado que né? esse medo do escola sem partido é o seguinte, ó. Eu tive 2 professores que foram muito influentes na minha formação política, tá? E eu sempre falo isso, que a professora Ana Jussara Lustosa, que eu tenho um carinho especial por ela, assim, minha professora de História, e o meu professor Darcy Feijó Neto, Foi meu também. popular, meu conhecidíssimo professor Beijão, Chico. professor Chico. Que é um querido, sabe, querido. uma pessoa, Inclusive, uma referência. Agora, Sim. interrompendo já, foi por causa do Chico que eu comecei a cantar, na verdade. Ah, é? Porque eu era aluna dele no Sim. ensino fundamental. Sim, eu também. E lá onde agora hoje é o Sinodal da Paz, e a gente formou um grupo de músicos, assim, né? Na época, todos adolescentes, o Cláudio Veiga, O Claudião. e mais uma galera aí Sim. que toca até hoje, enfim. E aí a gente formou um grupo, né, que se chamava Caburé. Sim. Era grupo de canto e dança. Então eu fazia parte do canto e outras pessoas, então, da dança, e tinha mais gente que tocava, né? Eu era a única vocal feminina do grupo. Tinham vários homens tocando violão e vários outros instrumentos, o bulegueiro, enfim, foi muito legal. A gente está indo agora para o nosso intervalo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que da minha turma toda, daquele grupo, o único que é de esquerda, tá? E eu faço questão de dizer que eu sou de esquerda, mesmo porque as pessoas sabem que eu sou de esquerda, né? O único do grupo fui eu. Então, a escola sem partido, se tivesse, não ia fazer influência nenhuma, entendeu? Hoje em dia. Porque ela já funciona. Porque a escola, ela já está criada, infelizmente, ela não está criada para as pessoas terem consciência crítica. Ela está criada, a escola funciona para o mercado de trabalho, infelizmente é assim. E a gente tem que lembrar de uma coisa, a LDB de 71, que foi feita pelos militares com a ajuda dos Estados Unidos, Sim. um grupo chamado USAID, né? Ajuda americana. Essa LDB, essa lei que regeu então a educação, ela foi de 71 a 96.
Então foram muitos anos sobre essa mesma lei. Então essa escola sem partido ela já existiu no Brasil. Inclusive todo o resultado que a gente está vendo agora das pessoas que por incrível que pareça, muitas vezes não sabem refletir algo simples, né? Como, se o cara não tem proposta para governo, como é que tu vai votar no cara, né? Então, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, com o Sartori. Com o Sartori, como a gente está vendo agora. Exatamente. Então, bom, isso tudo é ainda resultado daquele momento que a gente passou. É verdade, é verdade. Bom, a gente vai para um intervalo rápido aí, a gente já volta com mais professora e cantora, principalmente cantora Patrícia Roveda.